Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos aqui no canal em mais uma semana de partilha e com grande alegria acolho você que está aí nos assistindo, rezando conosco, escutando as nossas partilhas. Que Deus nos abençoe. Estamos vivendo hoje na igreja o milagre, a realidade histórica e também mística e transcendente da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos também vivendo a novena de Pentecostes. Espero que você esteja aí também fazendo esta novena. Hoje a igreja no Brasil celebra a ascensão de nosso Senhor, que de fato aconteceu na quinta-feira. Quinta-feira completou os 40 dias que Jesus passou após a sua ressurreição, se apresentando aos discípulos e apóstolos em suas aparições, e depois de 40 dias subiu aos céus. Aqui no Brasil, com autorização da Santa Sé, esse dia santo passa a ser celebrado no primeiro domingo, por ser um dia em que todos nós podemos ir à missa, uma vez que a Ascensão não é um feriado civil, né? Então, por isso, hoje no Brasil celebramos a ascensão de nosso Senhor. Há exatos 40 dias, né? Na quinta-feira aconteceu isso. Após a ressurreição, Jesus sobe aos céus diante dos seus. Pede que os discípulos voltem ao Monte das Oliveiras e lá responde algumas perguntas e sobe aos céus. Subindo aos céus, e essa realidade tão preciosa com a qual nós vamos partilhar um pouquinho hoje, nos traz grandes clarezas espirituais. A ascensão tem aquela realidade mística de acontecer 40 dias após a ressurreição. E há um paralelo aí que os santos padres da igreja fazem com o fato de que Jesus passou 40 horas morto, então passa 40 dias ainda aparecendo. Por isso, aconteceu esse espaço de 40 dias depois da ressurreição, onde Jesus vai aparecendo para os seus apóstolos. Essa realidade mística de dizer que o sofrimento que Deus permite, ele sempre vai ser infinitamente menor do que a consolação que Deus dará para nós. Então, os discípulos e os apóstolos passam 40 horas sofrendo a morte de Jesus até que ele ressuscita. Então, ele permanece nessa terra glorioso, com seu corpo glorioso, por 40 dias, reafirmando para eles que a ressurreição é real, aconteceu, para que a fé deles acreditassem e dando a consolação dessas 40 horas de morte em 40 dias, porque a consolação de nosso Senhor vai ser sempre maior do que o sofrimento que Ele permite. Preste atenção no que nós estamos dizendo aqui, o sofrimento que Deus permite, não que Deus dá, porque Deus não dá sofrimento, mas se Ele permite, tenha certeza que a consolação também virá, e a consolação será sempre maior do que a dor e o sofrimento que você está vivendo. Creia nisso. A ascensão de nosso Senhor também traz para a gente lindas realidades espirituais. Quando Jesus sobe aos céus, e Ele sobe diante dos seus para que ninguém duvide, todos aqueles que estão ali, os discípulos e os apóstolos, veem Jesus subindo aos céus. Quando Jesus sobe ao céu, existe uma realidade tão linda nessa ascensão de nosso Senhor, porque Ele sobe em corpo e alma, por inteiro. Jesus não sobe simplesmente em espírito, não, Jesus leva o corpo humano. Quando Jesus assumiu a nossa condição humana, Ele não só assumiu a nossa condição humana para assumir os nossos pecados e pagar por nós o preço que deveríamos nós pagar pelo pecado, não. Mas Ele também traz uma dignidade belíssima à condição humana. E essa dignidade tão preciosa, tão linda, se concretiza na ascensão. O Papa Leão diz o seguinte em seu discurso sobre a ascensão. É um texto belíssimo e ele diz assim: hoje, nossa natureza humana ultrapassou as maiores potências angélicas.
alcançou o trono de Deus. A nossa natureza humana em Jesus recebe uma dignidade tão perfeita, porque quando Jesus sobe aos céus, ele não sobe aos céus para um lugar qualquer. Jesus sobe aos céus para sentar à direita do Pai e em comunhão com o Espírito Santo reina no mais alto dos céus. Mas subindo em corpo, nessa condição humana que nós temos, semelhante a nós, ele coloca também no céu a dignidade que a nossa condição humana tem. Por isso o Papa Leão vai dizer essa frase belíssima, que hoje, no dia da Ascensão, a nossa condição humana, a nossa natureza humana ultrapassa o mais alto das potências angelicais. Sim, porque o trono de Deus está acima dos anjos e dos santos. O trono de Deus está no mais alto dos céus. Sabe, meu irmão, quando nós paramos para meditar sobre isso, deveria trazer no nosso coração uma profunda gratidão a Jesus Cristo. Como em tudo que nós meditamos sobre Ele, deveria trazer ao nosso coração um desejo de realmente amar a Jesus Cristo. Porque quando Ele assume o projeto de salvação, quando Ele, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, decide se encarnar, tomar a nossa natureza humana por Ele, Ele não faz isso simplesmente por uma realidade pela metade, não. Ele nos coloca no mais alto dos céus quando sobe para a eternidade. E não só nos coloca no mais alto dos céus, como também prepara para nós lá uma morada. Jesus colocou a nossa natureza humana no mais alto da dignidade, porque colocou a nossa natureza humana no trono, ao lado de Deus Pai. E lá prepara uma morada para nós. Ele mesmo disse isso no Evangelho de São João. Eu vou para o Pai para preparar-vos um lugar junto de mim. Meu irmão, nós somos amados e queridos, e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo deveria encher o nosso coração de um sincero desejo de amar de volta esse Jesus, que assumindo a nossa condição não a deixou na condição de escravo ou de pecador, não, nos redimiu na cruz, lavou os nossos pecados, ressuscitou mostrando que a morte não é o fim para aqueles que nele creem. Ao contrário, aqueles que nele creem ressuscitam, e não somente ressuscitam, mas vão para o céu junto com ele, viver na morada que ele está lá preparando para nós. Meu irmão, você e o seu corpo têm uma dignidade de amor eterno. Por isso nós deveríamos sim cuidar do nosso corpo aqui, dar a ele toda a dignidade que Cristo deu. Não deveríamos usar o nosso corpo como um instrumento de sedução, como Deus de nossas vidas, pessoas que idolatram o corpo e tiram de Deus aquilo que só Deus é digno de receber. O nosso corpo tem uma dignidade própria, sim, dada por Cristo, mas essa dignidade é para que Ele um dia esteja na glória, na ressurreição dos mortos. Então, meu irmão, hoje, vivendo o mistério da ascensão, saiba que você tem um caminho a traçar, um caminho por onde andar, traçado pelo Cristo. Sim, Ele passa muitas vezes pela morte, pela dor, mas Ele tem por certeza a ressurreição. A ressurreição é certa. E não só a ressurreição, mas a morada na eternidade. Porque Cristo assim o quer. E porque esse foi o caminho que Ele traçou. E é nesse caminho que nós devemos caminhar. Aceitar, tomar por verdade, por decisão concreta, matar aquilo que precisa morrer. Sim, não há ressurreição sem morte. Precisamos matar em nós tantas coisas, tantas desordens, tantas más inclinações. Mas matando aquilo que de fato precisa morrer, ressuscita a vida da alma, a vida com Cristo, a vida bela. E ressuscitados com Cristo,
temos a certeza de um dia no céu morar com Ele, porque Ele subiu aos céus e lá prepara para nós um lugar. Que o mistério, a beleza da ascensão, desperte no teu coração a certeza de que você tem um lugar preparado no céu pelo próprio Cristo. E com a graça dele e com o seu esforço, você vai sim chegar lá, porque Deus assim o quer. E eu tenho certeza que Ele te dará todo o auxílio divino para que você e eu um dia cheguemos lá, nessa morada que já está preparada para nós, preparada pelo próprio Cristo, que subiu aos céus em corpo, alma, sangue e divindade, e está lá a nos esperar. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse domingo de ascensão e que essa belíssima celebração e solenidade coloque-nos mais perto de Cristo. Que Deus nos abençoe por intercessão de Nossa Senhora e de São José. Se você assistiu esse vídeo até aqui, compartilhe, deixe aqui seu comentário, deixe aqui a sua curtida e vamos juntos evangelizando. Fiquem com Jesus e com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.